Fala galera, nesse vídeo eu vou falar para você quais são os principais erros que um social media pode cometer. Geralmente esses erros são cometidos por um social media que está iniciando. Então se você está iniciando nessa área ou então até se você já é macaco velho já, presta atenção, toma cuidado que eu vou te mostrar alguns erros que você não pode cometer. Então aqui fica um conselho de amigo para você tomar cuidado, tá? Principal erro, um dos principais erros, cobrar errado e entregar demais. Cara, esse é um erro muito recorrente entre as pessoas. O que acontece? A pessoa às vezes está começando ali no mercado, tá naquela ansiedade de conseguir atender cliente, de conquistar cliente, e pega o primeiro cliente que vê, o cara oferece um preço super baixo. O cliente chega falando assim, cara, você faz isso? Faço. Faz isso também? Faço. Você faz tráfego? Faço. Tudo você faz. Na hora de fechar o contrato é uma beleza. Tudo você faz. Você é bom, faz tudo. Faz. Fecha contrato. E na hora do vamos ver, primeiro dia tá muito bom, tá legal, tá empolgado, tá fazendo tudo mesmo. Segundo dia, terceiro, segunda semana, você começa a se arrastar. Começa a falar, poxa, tá pesado, peguei um serviço muito grande, tô ganhando muito pouco. E você não consegue fechar mais contratos porque aquele serviço te ocupa o seu tempo inteiro e você meio que vira um escravo daquilo. Então, gente, pelo amor de Deus, se você for fechar um contrato, não feche contratos por menos de R$ 1.500. Cara, porque se você realmente for ter um trabalho, que esse trabalho seja bem remunerado. Ou então, se você pegar trabalhos menores, que esse trabalho não te ocupe tanto tempo, tá? Então, assim, cobre certo, entregue da maneira certa, tá? Sempre entregue, sempre surpreenda o seu cliente, sempre dê resultados positivos para o cliente, mas também ganhe um valor justo. Gente, um outro erro é bizarro, falo toda hora e geralmente as pessoas insistem em fazer. Por quê? Porque acha que, cara, não precisa não, confio nesse rapaz, confio nesse cliente, ou então não quero ter trabalho, fazer contrato é muito chato, é muito difícil, nossa, tem que ficar lendo as coisas. De fato é chato, tem que ler bastante coisa mesmo e, cara, precisa fazer. Por quê? Porque se você não está respaldado, você tá desguardado, tá? Você não recebe, você pode não receber. E se você não tem um contrato, vai ficar difícil depois você correr atrás do prejuízo, tá? Já acompanhei várias pessoas que tomaram um certo calotezinho porque não tiveram contratos. Então, sempre faça o cliente assinar um contrato, tá? O contrato, ele tem que ser justo tanto para você quanto para o cliente. Então, sempre fique atento às cláusulas, tá? Inclusive, no meu curso de Sociamento Estratégico, eu dou um modelo de contrato só para você mudar o seu nome lá e já usar, tá? Então, tá bem mastigadinho, mas o conselho que eu te dou, usa contrato, tá? Contrato, ele vai salvar a sua vida em alguns momentos, tá? Então, quando você tem um pré-contrato, já um modelo pré-pronto, fica mais fácil. Você vai lá, muda algumas coisas, algumas cláusulas, alguns serviços e já pode usar de boa. O terceiro erro que as pessoas cometem bastante, que prejudica o trabalho de um social media, é não cobrar antecipado. Pera, vamos lá, vou te falar. Social media não é CLT. CLT trabalha para depois receber. Social media recebe para depois trabalhar. Então entenda que você não é funcionário da pessoa, você é um parceiro da pessoa. E a pessoa precisa te pagar antecipado. Sim, às vezes é chato, você fica com vergonha de cobrar, de pedir, mas é necessário, tá? Se você não fizer isso, provavelmente você também pode ter um certo prejuízo, porque como eu falei, você é um funcionário liberal, você trabalha para você. Então se você não receber aquilo antes, pode dar problema também, tá? Então assim, sempre peça o pagamento antecipado, sempre. Você fecha o contrato, pede o pagamento antecipado. Por quê? Porque, cara, vai por mim. Se você não fizer isso, você vai se dar mal, tá? Então, já vi também casos, já aconteceu algumas vezes comigo, que eu não cobrei antecipado e acabei me ferrando, tá? Então, assim, você acabou de fechar um contrato, você pode falar para a pessoa te pagar agora, no momento que você fecha, ou então você pode fazer um combinado, pagar daqui 5 dias, beleza? Não tem problema, mas não tem necessidade e não é para você fazer isso, não deixa a pessoa pagar depois de um mês, tá? Então, sempre
receba antecipado. E vamos lá, um outro erro é você não ter uma rotina de trabalho. Você achar que você é um social media e agora você está de férias, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Isso é verdade, só que você precisa ter uma rotina de trabalho. Se você quer ter bastante cliente e ser bem remunerado por isso, você não pode simplesmente negligenciar isso. Você precisa sim levar isso muito a sério, porque é bastante trabalho. Você precisa realmente arregaçar suas mangas e trabalhar a parte para cima. Social media que não gera resultado, cara, é um social media fracassado. Ele não vai conseguir ter muito sucesso nessa área. Então, assim, para ter resultado tem que ter trabalho. E geralmente, quando você trabalha por conta, trabalha em casa, quando você não está batendo cartão, você tende a negligenciar isso. Você tende a trabalhar quando você quer, você tende a trabalhar 1 hora, 2 horas por dia para ficar vendo série, jogar videogame, para passear. Na verdade, você pode fazer isso, você pode fazer tudo isso, mas que você tenha uma rotina de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho para mim, tenho minha própria empresa, tenho minha agência, porém eu tenho minha rotina de trabalho, porque se eu não tiver uma rotina de trabalho, o trabalho me engole, tá? Então, sempre se dedique, sempre leve o trabalho a sério, mesmo trabalhando da sua casa. Separe aquelas horas sagradas para você ficar na frente do seu computador e ninguém te interromper, tá? Cara, um outro erro é não ter um método de criação de conteúdo. Se você não tem um método de criação de conteúdo, você vai sentar na frente do computador e vai perder horas e horas e horas para criar o conteúdo para um cliente. Cara, o que mais acontece aqui são pessoas que criam um conteúdo do dia, cria o conteúdo do dia, cria hoje, depois amanhã ele senta para criar o de amanhã. Cara, isso é uma loucura. Imagina você fazer isso para 5 clientes, você vai pirar, você vai só criar conteúdo, seu tempo não vai render. O que eu sugiro para você? Separe um dia na semana e crie conteúdos para 15, 20 dias, porque assim você vai ficar com bastante tempo livre para pensar em outras coisas, para captar mais clientes. Tem um método de criação de conteúdo, siga uma linha de raciocínio, tem uma linha editorial e um calendário editorial. Isso facilita muito a sua vida. Social media que não é organizado na criação de conteúdo é um social media bagunçado. Por quê? Porque ele vai postar qualquer coisa, ele não vai ter estratégia, ele não vai ser estratégico, tá? Social media estratégico é importante. Você precisa ser um social media estratégico, senão, felizmente, você vai ser mais um nesse mercadão. E não otimizar o seu tempo. Tempo para social media é dinheiro. Quanto mais tempo você tiver, mais cliente você pode prospectar. Por isso que eu falei, gente, cuidado com os contratos que vocês fecham, porque se você ficar muito tempo preso em um cliente para ganhar muito pouco, cara, você não vai ter tempo para conquistar mais cliente. E isso vai ser horrível. Então, otimização de tempo é ótimo. Utilize o seu tempo da melhor forma. Eu já cansei de me pegar perdendo tempo em rede social, fazendo coisa que não vai me levar a nada, não vai agregar em nada. Cara, usa o seu tempo, estuda, se profissionaliza, trabalha, coloca em prática, dá resultados. Cara, você vai ver que fazendo isso, você vai conseguir conquistar muito cliente, você vai conseguir ganhar muito com isso, tá? E eu tenho uma notícia muito legal para te falar agora. Se você realmente quer cair de cabeça nesse mercado de social media, eu te convido para você conhecer o meu treinamento, Social Media Estratégico. Lá eu te ensino tudo o que você precisa, passo a passo, te pego na sua mão, de fato, pego na sua mão para você trilhar o caminho e ser um social media bem qualificado, que ganhe bastante dinheiro e que tenha bastante clientes muito bons, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, só você clicar lá que tem uma página bem explicativa que você vai conhecer por dentro o meu treinamento, fechou? Então eu te vejo nos próximos vídeos, é isso aí, é nóis, valeu!